Saudações, terráqueas e terráqueos! Esse é o Café com os Arcanos, um espaço seguro para você aprender tudo sobre o universo do tarô. Eu sou Isa Nui, taróloga, terapeuta transpessoal e professora de tarô. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites deste oráculo. E o que acontece quando a gente erra numa leitura? O que pode acontecer se eu tentar investigar além do que é permitido? Quais são as fronteiras onde eu posso transitar no trabalho com o tarô? Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo. O que fazer quando a gente erra uma leitura? Até onde eu tenho permissão para ler com o tarô? Até onde no passado eu consigo encontrar respostas? Até onde no futuro eu consigo investigar? Quais são os limites de tempo? Quais são os limites éticos? Quais são os limites de fronteiras mesmo onde o tarô atua? Eu quero falar primeiramente sobre alguns aspectos que podem influenciar no erro de uma leitura. E quais são os recursos que nós temos enquanto profissionais para a gente evitar ao máximo cometer erros. Vamos falar primeiramente sobre o que o tarô faz e quais são as formas de entregar um resultado para o nosso consulente, até mesmo para nós, tá? Porque quando é que a gente mais percebe o erro? É quando a gente faz leituras para nós mesmos. E aí eu vou citar já o caso de uma aluna que mandou o relato dela e ela disse assim: Isa, eu perguntei para o tarô como seria o resultado de uma situação, e aí veio o Sol e a Rainha de Paus. Poxa vida, com esse resultado, com essa combinação, tá na cara que vai ser muito legal, né? O resultado vai ser incrível. Só que essa aluna, ela complementou depois dizendo que não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi totalmente diferente do que o Sol e a Rainha de Paus indicavam. E aí ela me perguntou: será que eu não me conectei direito para fazer a pergunta? Será que eu me confundi na hora de interpretar? Então, assim, como é que funciona, primeiramente, a escolha das cartas? Existe o princípio da aleatoriedade. É através desse princípio que nós selecionamos as cartas que iremos virar. Existe também uma questão chamada preparo prévio, que é quando você zera a sua mente, você fica num estado de espírito mais sereno para você consultar as cartas. Tem um vídeo meu muito antigo, acho que é de 2017, em que eu explico alguns conceitos sobre o tarô e eu falo que consultar o tarô é equivalente a olhar dentro de um lago. E quanto mais agitadas as águas, mais difícil é conseguir enxergar o que está no fundo desse lago. Uma vez que a gente deixa essas águas ficarem bem calminhas, que é equivalente ao que a nossa mente faz, né? Quando a nossa mente está mais quieta, então a gente vai ter naturalmente um espelhamento mais verdadeiro, mais fácil de interpretar, mais fácil de ser compreendido. Então, se a sua mente está muito agitada, muito inquieta, muito ansiosa, isso vai se refletir sim, tá? Não tem jeito. Se você está fazendo uma autoconsulta, ou se você está atendendo alguém num estado de ansiedade, isso vai acabar afetando. E o que é que pode acontecer? Às vezes o tarô ele está mostrando o que a gente quer ver por conta dessa ansiedade. Então, uma das possibilidades para que tenha saído esse Sol e a Rainha de Paus seja justamente o que você gostaria de ver, e não o que de fato o tarô estava mostrando que seria. E aí você pode me perguntar: Isa, mas o tarô, ele não é literal? Ele não responde ao que a gente pergunta? Em tese, sim, tá? O tarô, ele é uma ferramenta que ele responde ao que é perguntado. Mas existem perguntas, existem linguagens que elas não são verbais. Então, a gente precisa ter certeza, clareza do que estamos questionando. Porque, às vezes, a nossa expressão verbal é uma, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento é outro. Então, quando eu falo, tira pelo menos um minutinho para aquietar os seus pensamentos, para entrar num estado de serenidade, eu estou falando isso porque realmente nós interferimos nas cartas, tá? O seu estado de espírito, ele é fundamental na hora de consultar o tarô. Se você vai atender uma pessoa que está muito ansiosa,
tome um tempinho no início da sessão para conduzir uma meditação com ela. Ah, Isa, essa consulente ela não gosta de meditar, ou ela não sabe, ou nem eu sei conduzir. Então não precisa você falar nada na meditação, você só coloca uma música, deixa por pelo menos um minutinho, 2 minutinhos, uma música bem tranquila, instrumental, ou um mantra tocando, e aí vocês ficam em silêncio, fazendo respirações profundas. Aí você pode até orientar a sua consulente dizendo assim: olha, a sua mente, ela é uma fábrica de pensar. Então, você vai estar ali com os pensamentos frenéticos, não tem problema, é normal, é isso mesmo que a sua mente faz, ela foi pensada para ser isso, né? Realmente, essa fábrica de imagens, fábrica de emoções. Então, assim, não julgue nenhum tipo de pensamento que surgir na sua mente. Simplesmente observe e deixe eles passarem, como se você estivesse observando o fluxo de um rio. Então, o pensamento ele se transforma numa substância que a correnteza leva. Veio um pensamento de angústia, transforma essa angústia numa substância e veja o rio levando. Faça esse exercício. Se você souber fazer isso, você vai conseguir dar essas instruções para a sua consulente, concorda? É muito difícil você falar sobre algo que você não entende, que você nunca praticou. Então, comece por você. Aí tem um outro fator que pode influenciar na nossa maneira de ler as cartas e talvez cometer alguns equívocos, que é a indução das imagens do deck que a gente escolheu trabalhar. Eu já falei para vocês que a minha escolha sempre é por decks clássicos, que são aqueles que têm o ornamento baseado no deck de Marsella. Então, esse aqui, ó, vocês podem observar, a gente tem todas as cartas baseadas no deck de Marsella, exceto o Diabo, que é bem mais poético, e a Morte, tá? Não é a caveira, né? Não é aquele ceifador que tem nos decks de Marsella e de Wade. Mas tudo bem, o restante ele é todo clássico. Então a gente tem que escolher um deck que converse conosco. Se você escolher usar um deck mais surrealista, mais espiritual, então provavelmente a sua leitura ela vai tender para o que as imagens mostram. Particularmente, dependendo do tipo de teor da consulta, se for uma consulta sobre amor, você tendo um deck que seja mais romântico, faz sentido você usar. Até porque as imagens vão te inspirar. Agora, você usar, por exemplo, um deck de gatinhos, que eu acho fofo, né? É o The Cat Tarot. Para uma consulta muito séria, com um teor assim sobre trabalho, sobre futuro, existencial, assim, não combina, concorda? Porque é um deck muito divertido, é um deck muito de brincadeira, é para colecionador, gente. O deck de gatinho e os decks temáticos, né, de Game of Thrones, deck de Alice no País das Maravilhas, são decks que os colecionadores gostam de ter, mas às vezes para jogar não combina muito. Então, escolha um deck para você trabalhar e que você tenha muita sintonia com ele. E que isso, com o tempo, vai ficando cada vez mais. É como uma ferramenta que vai ficando cada vez mais afiada. Na época que eu tinha meu espaço terapêutico, aqui abrindo um parênteses, eu usava vários tipos de tarô. Dependendo do teor da consulta, eu escolhia um ou outro deck. Quando eu comecei a usar o The Magic of Tarot, que é esse aqui, eu percebi que eu gostava mais, eu tinha mais prazer de usar essas cartas, porque eu não tinha ressalvas a respeito delas. Enquanto que outros que eu usava, tinha uma outra carta que me incomodava. Às vezes, a carta do diabo era muito agressiva, a forma como ele aparecia, ou então o arcano força também era um homem brigando com um leão, e aí isso me incomodava. Quando você encontra um deck que você ama, você não vai querer trocar, você não vai querer usar outro. Ele vai ficar tão desgastado de você usar e você vai perceber que a sua leitura flui melhor com ele. Então, enquanto você não encontrou o seu deck do coração, a sua meta é continuar testando outros, tá? E aí, o que eu percebi? Que quando eu fazia leitura no meu espaço terapêutico, usando, por exemplo, o tarô mitológico, eu tinha um determinado desempenho. E aí, em casa, eu usava outros que estavam lá no meu escritório, eu tinha outro desempenho, porque eu atendia pouco em casa. No meu espaço terapêutico é onde eu sempre atendia. Então, era chato ter que ficar levando na bolsa o tarô para lá e para cá. Mas, no fim das contas, o que eu realmente observei é
Um deck que você gosta de trabalhar, que ele desliza bem quando você embaralha, que as cartas são bonitas, que você se sente assim confiante de usar, isso faz com que o seu desempenho seja melhor. É por isso que mais importante do que você fazer uma consagração do seu tarô é você ficar olhando para as cartas e criando uma conexão com cada um dos arcanos. Então, perceba isso. Observe qual é o deck que você tem aquele namoro realmente firme, tá? Não se importe de ficar trocando até você encontrar aquele que deu match, beleza? Outra coisa, tá? Que a gente precisa também pontuar aqui sobre o que influencia em alguns equívocos nas nossas interpretações, que é a escolha do seu método, das tiragens que você vai trabalhar. Isso significa que, se você acha que para se tornar uma profissional excelente, você precisa ter uma cartela de dezenas, centenas de tiragens, então você já está cometendo um equívoco, porque não é conhecer um monte de tiragem que garante a sua excelência. Sabe o que é que realmente garante? É você, de repente, conhecer só 2 ou 3 e você ser tão boa nisso que qualquer tipo de assunto que vier, você resolve. E você é capaz de criar as tiragens para cada caso. Então, por exemplo, vou usar aqui o caso da Cruz Celta. A Cruz Celta que eu faço é uma tiragem que eu domino de olhos fechados. Eu sei fazer a Cruz Celta, já fiz centenas de atendimentos com a Cruz Celta e eu ensino ela na escola. Agora, se eu pego e falo sobre a Cruz Celta para um neófito, né, uma pessoa que começou agora a estudar o tarô, e falo, pronto, agora você vai me atender usando esse método. A pessoa só teve ali alguns minutos para olhar a combinação, o que cada posição significa. Você acha que ela vai sair bem? Ela pode entender até razoavelmente sobre o que cada carta significa, mas ela não dominando aquela tiragem, ela não vai se sair bem. Então, qual é o caminho? É você dominar as tiragens e perceber o que é que você gosta e o que é que você não gosta. Ah, Isa, isso vai me deixar uma pessoa acomodada, vou ficar numa zona de conforto só jogando do mesmo jeito. Nananina, não. Você vai praticar e atender com aquele método que você se sente seguro, porque é uma questão de responsabilidade. Você não vai treinar numa consulta para valer, mas você quer sim se tornar um profissional melhor, então você vai treinar tiragens nos bastidores, né? Na hora que você está ali com seus consulentes voluntários. Então, assim, a sua meta é conhecer tiragens, avaliar se você quer ou não, incluí-las no seu repertório, e se você não quiser, ah, Isa, eu não gosto de trabalhar com o templo de Afrodite. Joia, tá tudo bem. Você não precisa trabalhar com o templo de Afrodite, e tem profissionais incríveis que eu conheço que não usam essa metodologia. Ah, Isa, então eles não são bons profissionais? O que que tem? Nada a ver. Eles são excelentes profissionais. E para fazer leituras de amor, eles não precisam usar exatamente essa tiragem. Mas perceba que você pode criar os seus produtos, né? Você pode criar ali os tipos de tiragem que você escolhe trabalhar. Então, essa é uma questão de autoconhecimento. Eu já falei para vocês, né? O que eu mais recebo são pessoas querendo saber sobre propósito, espiritualidade, momento atual. Então, essas são demandas que fazem mais sentido e que eu acabei me especializando muito nesse tipo de atendimento. Mas pode ser que você atraia muitos clientes querendo saber sobre trabalho, ou sobre, inclusive, sexualidade, relacionamento, e aí você vai ficar bom em algo para se sentir seguro naquilo. Se tem uma tiragem que você ainda não domina, treine bastante e escolha se você quer ou não. Tem uma outra variável aqui que eu preciso falar, que é o tipo de consulente. Às vezes, na consulta, a pessoa ela está não só a questão da ansiedade, mas às vezes ela está descrente do tarô. E aí é aquela clássica, né? Que a pessoa fica de braços cruzados e assim, esperando que você adivinhe. E aí a taróloga, se for inexperiente, se ela for muito iniciante, né, imatura, ela pode ficar tão, como eu posso dizer, amedrontada, se sentindo assim, encurralada, de tal modo que o desempenho dela vai ser prejudicado. Então, se a postura do nosso consulente ela não é acolhedora conosco, a gente precisa ter recursos internos
para ter um desempenho melhor, a despeito de como ele estiver. Então, digamos assim, no caso que aconteceu comigo, era um cliente que ele nunca tinha se consultado com tarô, e ele não me trouxe nenhuma demanda, não me trouxe contexto, nada. E aí eu fui fazer a cruz celta, eu falei, olha, de fato, no tarô não necessariamente você precisa ter perguntas. A cruz celta é uma ótima tiragem para quando você quer ver o seu momento presente, a gente vai ver o seu desafio, a gente vai ver qual a influência aqui da sua consciência, do seu inconsciente, vamos ver um pouco de passado, um pouco de futuro, etc. Só que como ele não me falava nada, ele estava mudo na minha frente, eu ficava tendo que fazer conjecturas, e aí eu ficava checando pela linguagem corporal dele se eu estava acertando ou não. E aí teve uma hora que eu falei assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto taróloga, o meu papel não é adivinhar. E quando você olha aqui para essa carta, você pode achar que é muito fácil só simplesmente olhar e dizer o que ela significa, mas você tem noção do quanto uma carta pode estar revelando? Infinitas possibilidades. Então, a verdade é que eu poderia ficar aqui falando por horas sobre esse arcano que saiu. Mas se você me der um pouco mais de contexto sobre o que você vive, aí eu vou deixar de ficar aqui na superfície, fazendo apostas de por que que essa carta se manifestou, e eu posso ir mais direto ao ponto. Comecei a fazer perguntas, comecei a instigar, e aí ele foi relaxando e falando, que eu achei que você conseguia ver tudo. Eu falei, não, aqui é uma leitura interpretativa. Então, quanto mais contexto você me der, mais eu vou entender por que que essa carta se manifestou. Aí eu fui conseguindo amolecer ali aquela muralha e ele acabou se tornando um consulente recorrente, né? Já acontece essa história em alguns outros momentos. Ele está comigo, faz consulta todo mês, aí há 4, 5 anos, e era uma pessoa que nunca tinha se consultado. Então, assim, a gente tem também esse papel educativo, né? Mas digamos que eu tivesse ficado com a autoestima tão abalada, ou sentindo que a pessoa está fazendo assim, nada a ver, ó. Isso aí que você está falando, bicho. E aí você começa a falar, meu Deus, por que que saiu essa carta? Então, quando acontece isso, de o consulente começar a dar uma devolutiva dizendo assim, olha, isso que você está falando, eu não consigo reconhecer na minha vida, então o que que eu faço? Eu olho para ele e falo, bom, você escolheu essas cartas, elas estão espelhando o seu inconsciente, a minha missão aqui é descobrir por quê. Então, vamos investigar juntos. Então, naquele momento, eu começo a incluir a pessoa na jornada comigo, porque em nenhum momento a gente tem que ficar como se estivesse duelando com o nosso consulente. Ele está ali também num processo de necessidade. Quem procura o tarô, gente, possivelmente não está muito bem, né? Exceto aquelas consultas mais corriqueiras, mas de modo geral, as pessoas que me procuram, elas estão bem mal. Então, assim, ela já está, às vezes, num processo de procurar ajuda em muitos locais. E a gente precisa mostrar para ela que o nosso atendimento é seguro, que ali tem sigilo, que ela pode desabafar, que ela pode confiar, que tudo que ela falar vai ficar ali naquele espaço. E é por isso que eu nunca começo já abrindo o tarô de uma vez. Eu sempre faço perguntas e vou deixando a pessoa falar para que a gente consiga entrar numa sintonia, sabe? E isso também já é o atendimento. Quando eu vou pegar as cartas, a pessoa ela já está vinculada a mim. Então, não tenha pressa de fazer essa consulta ser tão expressa assim. Tenha, sim, intenção de tornar aquele momento especial para o seu consulente, tá bom? Então, falei aqui das principais variáveis que eu consegui pensar, é o deck que você está usando, a metodologia que você está trabalhando, você precisa sentir segurança, como está o seu estado de espírito e qual é o estado de espírito do seu consulente. Tudo isso pode afetar o seu desempenho. E aí também vou colocar um bônus aqui de possibilidade de erro, que é, às vezes, uma falha de comunicação. Às vezes a gente acha que entendeu o que a pessoa está vivendo e a gente vai tirando conclusões antecipadas sobre o atendimento, sendo que a gente tem que dar o tempo para a pessoa, inclusive, explicar o que que ela quer. Acontece muito isso, nossa, é assim de lei. O consulente que ele está muito nervoso e principalmente com muita vontade de conhecer o tarô, de conhecer como é esse atendimento, ele às vezes nem sabe o que, que ele está fazendo ali, ele só foi por curiosidade. E aí a gente fica, tá, mas o que, que você está buscando com o tarô? E a pessoa ela nem sabe. Eu estava atendendo uma pessoa,
ela estava nesse estado de espírito, assim, de empolgação, entusiasmo, porque ela esperou 3 meses para ser atendida por mim. Aí ela, Isa, mas é tanta coisa, não sei o quê. Eu falei, tá, mas a gente precisa direcionar o atendimento para alguma coisa. E aí ela foi fazendo perguntas muito superficiais, bobas. Eu fui percebendo e eu falei, isso não é isso que ela quer. Ela realmente só veio por curiosidade. E ela só foi começar a pensar nas coisas que ela queria saber no final da consulta. Já estava quase dando 1 hora, aí ela, Isa, eu queria fazer uma pergunta sobre o trabalho. Tem uma coisa sobre o meu relacionamento, tem uma coisa sobre a minha família. Tipo, no finalzinho da leitura. E aí eu tive que explicar para ela. Falei, olha, a gente teve esse espaço de tempo para você perguntar o que você queria, para você falar à vontade, mas você acabou deixando para o final. Então, assim, só para não deixar você totalmente sem esse acompanhamento, eu vou tirar aqui algumas cartas, mas caso você queira aprofundar nesses assuntos, então você vai precisar marcar outra sessão, tá? E aí se programa, você tá tendo aqui o seu teste, né? O seu experimento aqui de ser atendida por mim. E agora que você já sabe como é, então se programe para na próxima oportunidade você já vir preparado. E é isso também que você tem que fazer com seus consulentes. É dizer para a pessoa que ela vá pensando no que ela quer, no que ela precisa com o tarô, para que ela não perca o tempo da consulta com coisas inúteis, né? Tudo isso pode acontecer. E aí você sente que a consulta ela não teve aquele super valor. E tá tudo bem, nem toda consulta vai ser um espetáculo. É assim, a maior parte das nossas consultas é para ser, né? Incrível, memorável. Mas tem consulta que, por conta da própria demanda do consulente, você não vai conseguir torná-la tão inesquecível assim. E tá, ó, tudo bem, né? Não vamos também criar caos com isso. Daqui a pouco vem outra consulta, a pessoa volta e vida que segue. Vamos falar de outro tópico aqui agora, que é sobre os limites do tarô. E aí, de fato, vamos abordar o que que eu posso, o que que eu não posso perguntar para o meu oráculo. Vejam só, eu recebi essa mensagem na caixinha perguntando o seguinte: recebi uma pessoa que queria saber se a filha dela, de 12 anos, estava sendo vítima de abuso. Não me senti segura para fazer esse tipo de pergunta, me consultei com uma outra pessoa e ela me orientou a não questionar. É adequado a gente fazer esse tipo de pergunta para o tarô? Saber se alguém está sendo vítima de algum tipo de abuso? O tarô ele pode mostrar isso? É seguro, inclusive às vezes apontar a pessoa que está causando esse abuso? Eu não faria de forma alguma esse tipo de pergunta. Mas o que eu faria? Eu pediria para o tarô mostrar como está a filha da minha consulente. E aí eu pegaria um arcano maior e um menor e teria essa fotografia. E eu pediria para o tarô um conselho sobre como agir com a minha filha. E dependendo das cartas que viessem, eu saberia o que fazer. Porque querer questionar algo assim tão complexo, não é que o tarô não possa mostrar, mas será que a gente vai segurar a onda? Né? É perigoso. Então é preferível que ela, já que ela está com essa desconfiança, ela já tome a iniciativa de conversar com a filha. Ela, olha, filha, eu fiz uma consulta de tarô e nas cartas apareceu que você não está muito bem, ou que você está um pouco triste, ou que você está um pouco amedrontada. Então, meu bem, vamos conversar. Eu sou sua mãe, eu sou um porto seguro para você desabafar, confia em mim. Então, assim, você tem que orientar a sua consulente a ter uma atitude que tem que ser de uma mãe, né? E não ficar ali consultando o tarô para resolver uma coisa que no diálogo ela resolve. A gente não tem que delegar para o tarô todas essas coisas. O tarô, ele é só um ponto de partida, mas, assim, a vida se resolve na conversa mesmo, né? E aí, um outro tópico que eu fui questionada é: o tarô mostra sobre traição? O tarô mostra, mas é seguro, é indicado que eu faça esse tipo de pergunta? A minha consulente, na verdade, já aconteceu muitas vezes. Eu estou atendendo uma pessoa sobre o relacionamento dela, aí ela solta a seguinte pergunta: Isa, eu quero saber se ele está me traindo. Vê aí para mim se ele está me traindo. Aí, opa, eu estava fazendo aqui uma leitura de amor, avaliando os desafios da relação, avaliando o que que ele pensa, o que que ele sente, e vice-versa. E aí, do nada, a pessoa quer saber se ele está traindo. Então, o nosso papel é dizer:
Então, minha querida terráquea, esse tipo de pergunta não é indicado que eu faça, tá? Nós seguimos um código de ética do tarô e esse tipo de pergunta nós somos orientados a não fazer. Por quê? Eu estou envolvendo a índole de outra pessoa, é algo muito delicado, e só pelas outras cartas a gente já consegue perceber se a relação está passando por algum tipo de crise. Portanto, essa pergunta especificamente eu não posso fazer, mas eu posso questionar aqui de que forma você deve agir com ele, se existe algum pensamento que ele está tendo a seu respeito que dê margem para a gente perceber que ele está confuso. Pelas cartas a gente vai fazendo as deduções, mas a gente nunca deve afirmar com certeza se está acontecendo um caso ali de traição, tá? Não é algo que é ético e é perigoso também, tá? Pode rolar até agressão aí, porque já aconteceu, então não façam isso. O tarô prevê o tempo, e aí fizeram uma pergunta muito legal. Usar o pajem para expressar os dias, os cavaleiros para expressar as semanas, as rainhas para expressar os meses e os reis para expressar anos. Isso é possível? Isso é normal? As pessoas costumam fazer esse tipo de leitura? Não, tá? O tarot prevê tempo, e principalmente quando a gente coloca no próprio enunciado da pergunta um prazo. Então, assim, a gente está lidando com aquele período, e fazer essa abordagem de usar os cavaleiros, os pajes, as rainhas e os reis para prever um tempo, isso é algo que eu não faço, mas eu já vi fazerem e já vi funcionar. É aquela coisa, você faz um combinado com o seu deck e você pede para ele expressar através dos arcanos da corte um período de tempo. Você pode fazer isso. Eu sempre falo para vocês, gente, o tarô, ele é um campo de infinitas possibilidades. Nós podemos experimentar. Tudo é pesquisa. Se você resolveu fazer isso, anote. Veja se aquilo realmente bateu com a realidade. É pesquisa, é um campo aberto para você estudar. Então, assim, não tenho nada contra fazer isso. Inclusive, acho muito legal e quem fizer depois me conta se bateu aí com a vida. Mas, assim, o que eu indico para você fazer, que é algo que realmente eu faço, é colocar no enunciado da pergunta o tempo. Então, você vai fazer, por exemplo, o Peladã ou a Cruz Celta, coloca lá. É 6 meses a validade dessa leitura. Então, em até 6 meses, o que está aqui vai acontecer. Em até 6 meses, esse resultado aqui vai se manifestar. Você tem que seguir esse conselho. Eu vou alcançar tal coisa em até 2 meses. Então, o prazo é aquele. Aí a gente tem algumas cartas que aceleram o tempo, né? Se vier um carro, provavelmente esse tempo vai ser mais curto, ao invés de ser 2 meses, talvez vai ser só um mês. Se vier uma temperança, ao invés de 2 meses, talvez o tempo dobre, né? Ou até triplique. Temperança é isso. Se vier o eremita, pode ser que o tempo também dobre. E a gente tem cartas que são, de acordo com a vibração oracular, a gente sabe se o tempo é mais dinâmico ou mais lento. Então, sim, esse é um aspecto que o tarô ele domina. Agora, eu consigo ver com o tarô minha vida passada? Não é que seja impossível. Eu não sou muito a favor de usar a palavra impossível, porque já aconteceu no outro deck que eu usava, que era muito transcendente, de aparecer uma representação do consulente que eu estava atendendo numa vida passada. Eu já trabalhei com regressão, né? Então, assim, essa é uma temática que estava sempre nos meus atendimentos. Porém, o tarô não foi designado para isso. O mais normal é que o passado que ele mostre é um passado bem recente, é um passado de, no máximo, ali 1 ano, tá? Não costuma ser um passado de 10 anos atrás, 20 anos. Eu acabei de falar que eventualmente, ele pode mostrar um tempo bem mais antigo, mas não é o usual, tá? Por quê? Existe uma explicação de por que que o tarô não mostra um tempo tão distante, porque ele não é um oráculo do ser, ele é um oráculo do estar. Lembra que eu falei que é o espelho do inconsciente? Então, é tudo que está no inconsciente da pessoa ali. Nunca é uma coisa que é tão antiga. O tarô ele vai mostrar um espelhamento do estado atual da pessoa. Então, se ela está regredida, que foi o caso desse cliente que eu atendi, a carta mostrou, num jogo de passado, presente e futuro, ele numa vida anterior.
Era um jogo muito específico. Acho que esse jogo só aconteceu para ter essa história para contar, porque foi uma coisa inédita. Mas quando a gente faz aquele jogo, né, de passado, presente e futuro, o próprio futuro que ele vai mostrar também não é aquela coisa assim de daqui 2, 3 anos, costuma ser um ano no máximo. E aí o que que eu faço para saber esse tempo? Eu posso determinar. Lembra que eu falei de fazer um acordo com o seu deck? Você pode escolher que você vai determinar que o tarô só mostre o período de até um ano para trás ou um ano para frente. Nesse momento, você tem que concentrar a sua previsão, a sua interpretação para esse prazo. É a melhor forma de você ganhar mais segurança. É você ir limitando as possibilidades de muito devaneio. Isso torna você uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais objetiva e também mais segura. Quando a gente abre margem para tempos infinitos, tudo pode acontecer. E aí você fica muito naquele campo da ideia, né, da abstração, que muitas vezes não traz aquele resultado que se concretiza, que a gente consegue observar. E fica muito, sabe, poético, o que é legal também, mas às vezes isso não ajuda. E a gente quer resultados para ajudar as pessoas, porque elas vieram pedir ajuda, né? Então a gente precisa fazer isso. Mas e quando a gente erra? E quando a leitura não vem tão correta? Aí é que está o X da questão. Erros acontecem e são nos erros que a gente mais aprende, nos erros a gente mais cresce. O erro, ele é um mecanismo de aprendizado. Então, pode ser que o erro, ele te ensine muito mais do que se você acertasse. E eu até te sugiro trocar a palavra erro pela palavra informação. Ah, isso aqui não foi um erro, isso aqui foi uma informação. Agora eu tenho essa informação anexada aqui no meu sistema e daqui para frente eu vou levar isso em conta. Mas às vezes acontecem coisas que elas são apavorantes, que são erros técnicos de uma pessoa ler de uma maneira errada uma carta ou de ela usar um termo que não é correto para aquele arcano. Tipo, você pega ali a temperança e aí você fala que as coisas vão acontecer muito rápido. Isso é um erro. Mas vamos falar de um erro que tem a ver com uma interpretação, que é a pessoa acreditar, de acordo com o resultado que saiu na leitura, que ela vai alcançar determinado objetivo, porque o tarot foi todo favorável, e aí na prática ela não alcançou. O que que pode ocorrer nesse caso, gente? A gente tem que avaliar todas as variáveis, ter um senso crítico e humildade para reconhecer que, às vezes, o próprio princípio da aleatoriedade, de alguma forma, contribuiu para que aquele erro acontecesse. Pode ser também ansiedade, e é por isso que eu falo. A gente tem que ter cuidado para não ser tão determinista, porque o tarô, ele mostra futuros prováveis. Mas, gente, por motivos inúmeros, mas eu vou falar o principal, pelo livre-arbítrio, simplesmente as coisas podem não acontecer. Tem alguns autores que dizem assim: se veio uma imperatriz, se veio essa imperatriz junto com um ás de paus, com um 10 de copas, né, numa leitura combinada, apontando para o êxito de um empreendimento, e aquele êxito não se manifesta, muitas vezes tem a ver com uma mudança interna da pessoa. Tudo estava favorável, mas a pessoa internamente ela não fez acontecer. Tem coisas que não caem do céu, tem coisas que, por mais que o tarot mostre que está tudo lindo para acontecer, a pessoa ela não colocou a energia da vontade, da ação dela para que aquilo se manifestasse. Então, infelizmente, o tarot ele pode estar mostrando ali algo lindo e aquilo não se concretiza porque a pessoa ela não fez por onde, né? Então, assim, não usar palavras deterministas vai te proteger, até para você não se prejudicar lá na frente. Opte por falar sobre possibilidades, tendências, probabilidade de acontecer, ao invés de você ficar falando de uma maneira fatalista. É isso aqui, não tem para onde correr. Porque se você falar dessa maneira, você pode estar se complicando. Isso não significa que às vezes eu também não faça, né? De vez em quando algumas tiragens, elas me obrigam a ser um pouco determinista, mas a pessoa sempre vai ter o livre-arbítrio dela. E aí ela vai ter lá na frente uma complicação, porque o que que acontece? A pessoa ela diz assim: "Ah, o tarô mostrou que se eu ficasse com fulano, eu iria me dar mal, porque veio uma torre".
Só que eu fiquei com fulano e não aconteceu nada demais. Só o fato de ter saído uma torre e alertado a pessoa, ela já mudou o futuro. A melhor forma de você mudar o futuro é prevendo. Já parou para pensar que só porque ela foi alertada, ela já pode ter tido uma mudança de atitude? Aquele relacionamento já não se tornou tão complicado? E às vezes ela nem sabe que ela passou por uma torre. Percebe que nem todo mundo tem uma autoanálise assim tão profunda. As pessoas não se conhecem o suficiente. Mesmo quem faz terapia não sabe direito quem é, e até porque a gente está sempre mudando, né? Mas às vezes a pessoa ela passou pela torre e ela não sentiu, porque o peso da torre ele já saiu na hora da consulta. Então, o tarô não é que ele possa não estar correto, é que às vezes a gente não está tendo os recursos para interpretar. E aí me perguntaram também, Isa, o tarô ele pode, por exemplo, responder outra coisa ao invés daquilo que eu perguntei? É o caso de uma aluna que ela questionou sobre o trabalho dela como taróloga e veio uma previsão para o outro trabalho que ela tem, né, de uma outra área, e veio uma combinação bem complicada. E aí ela falou: como tarólogo, meu trabalho está fluindo muito bem. Mas no meu outro trabalho, que não foi sobre ele que eu perguntei, aconteceu exatamente o que o tarô mostrou. E aí eu fiquei nessa dúvida, Isa, porque a impressão que eu tenho é que o tarô estava querendo me alertar sobre esse outro trabalho. Isso pode acontecer? Pode, né? Tá aí o exemplo. Às vezes a gente está colocando uma energia de que a gente precisa saber, ai, como é que vai ser? Nossa, minhas alunas fazem muito isso. Quero saber se eu vou prosperar com tarô, quero saber se eu vou ter sucesso com tarô. E tem um outro trabalho em paralelo, que é ele que está precisando de atenção. Porque com tarô, para você ter sucesso, é só você não parar, é só você não desistir. Se você continuar estudando, se você continuar se trabalhando, o sucesso vem, porque ele é uma consequência. E eu já disse, quem trabalha com tarô prospera, tá? O tarô é uma ferramenta de prosperidade. Então, se você às vezes fica com essa preocupação e o tarô ele pensa assim, nossa, eu tenho tanta coisa para falar para essa pessoa e ela tá mirando numa coisa que não tem nada a ver, ele acaba usando a oportunidade de te mostrar o que de fato você precisa enxergar. No caso dela, era sobre esse outro trabalho. O tarô ele é literal? Sim. Ele responde ao que você pergunta? Sim. Mas às vezes em leituras abertas, como o caso dela que era de uma mandala astrológica, sobre a profissão veio aquilo ali. Apesar de que no pensamento dela ela tinha pensado assim: ah, eu quero que ele me mostre o meu futuro profissional como taróloga. Só que não foi isso que ele mostrou. Até porque pode ser, inclusive, que internamente ela ainda nem se sinta uma taróloga profissional. E às vezes é uma questão de energia, de ajuste, de você se sentir dessa maneira. Mas quando ela me contou, para mim ficou muito claro que realmente ela precisava daquela informação para se proteger, para se planejar, para fazer os ajustes necessários. Então, acontece. Não é o normal, não é o esperado, mas se acontecer com vocês, não achem estranho, tá? O tarot tem mistérios que eu não posso nem dimensionar o tanto, porque são muitos. Já aconteceu assim, cada coisa, gente, que eu vou contar esse caos para vocês, que é dessa aluna, que ela estava querendo vender um imóvel, e aí ela imprimiu a carta da Imperatriz e do 10 de Ouros, ela colocou dentro dos documentos de venda, que estava lá em análise, e ela conseguiu fazer uma excelente venda. Não só ela fez uma excelente venda, como os dois arcanos que ela escolheu, Imperatriz e 10 de Ouros, tinham tudo a ver com o casal que comprou. E ela estava grávida, né? A Imperatriz combina super com uma pessoa grávida, e era um casal super financeiramente bem de vida. E aí tem tudo a ver com 10 de Ouros. Ela falou: Isa, eu fiquei passada. Eu coloquei essas cartas, eu coloquei a intenção e apareceram essas pessoas para comprar o imóvel. Então percebam como tem alguns mistérios no tarô que a gente nem sonha, né? A gente nem imagina quanta coisa tem. E qual é o nosso papel nesse momento? É continuar investigando, é continuar pesquisando, avaliando as possibilidades. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas como saber, né, qual é o lugar seguro para que eu caminhe no tarô? Para que eu evite cometer tantos erros, porque assim, erros a gente vai cometer, tá tudo bem. Então, a primeira coisa é você ter segurança no que você está fazendo, é encontrar o seu lugar. Como eu disse, eu atendo muitas pessoas com senso de propósito, assim, precisando de ajuda.
Mas você pode se especializar em um tipo de atendimento em que você fique tão boa naquilo, e você não precisa ter um big leque de opções, de tal modo que você se torne conhecida por fazer esse tipo de leitura. Não vai faltar cliente para você. Quanto mais especializado você for, mais as pessoas vão querer te indicar. Então, ao invés de você ser muito generalista, seja uma pessoa que é especializada em algo. Qual é o lugar no tarô que você estando, você se sente confortável, segura e plena? Essa é a sua busca, essa é a sua missão. Inclusive, para você usar o tarô como uma ferramenta que se complementa com outras abordagens que você tem no seu trabalho como terapeuta, como psicóloga, né, como uma pessoa que aplica reiki e que faz outras coisas holísticas. Se você se define como uma taróloga que é voltada para o autoconhecimento, então você fique boa nessas leituras que são mais transcendentes, que mostram mais sobre a personalidade dos arcanos. Fique boa nisso, foque nisso. Não precisa você ser uma pessoa expert em tudo que o tarô tem de possibilidade. Bem direcionado, você vai chegar onde você quer. Não tem como dar errado, gente. Não tem como. Tem pessoas que às vezes vão patinar um pouco, né? Vão ficar ali meio em dúvida sobre onde investir energia. E aí, quando você não sabe, o seu papel é ter que ir testando, passeando por muitas abordagens. Mas eu garanto para vocês que o tarô ele é um campo de infinitas possibilidades. Você pode usar o tarô para prever tempo, você pode usar o tarô para fazer análise da saúde da pessoa. Tem gente que é especializada em fazer leituras sobre a saúde espiritual, a saúde mental, emocional. Ok, não é uma coisa que eu costumo fazer tanto, mas já fiz também, gosto de fazer, inclusive. Agora, não, trabalhar com saúde não é comigo, não gosto de fazer isso. Então, nem divulgue esse tipo de possibilidade, para que você só atraia as pessoas que vão fazer o tipo de consulta que você gosta de realizar. Seja a pessoa que escolhe o seu consulente. Teve uma época que eu estava tendo muitos clientes de muitos assuntos, muito aleatório, estava com muita abordagem, e aí eu falei, cara, isso aqui tá demais, tá excessivo. Eu vou dar uma enxugada na minha cartela aqui de possibilidades, no tempo de cartão de visitas, né? Meu cartão de visitas do lado de trás, assim, tinha duas colunas com as ferramentas terapêuticas que eu oferecia. Então, assim, primeiro, a pessoa ficava confusa porque ela nem sabia o que escolher, porque ela nem conhecia tudo aquilo. E segundo, eu também ficava com tanta assim coisa na minha cabeça de eu tenho que ser boa em tudo, tenho que fazer tudo, e isso deixa a gente pior, né? Ao invés de ajudar, deixa a gente mais atrapalhada. Então, assim, uma formação que eu tenho, que é a fitoenergética, eu fazia análise dos chakras com a radiestesia, fazia os compostos fitoenergéticos e tal, eu adorava fazer. Só que isso tomava muito tempo. E eu gostava mais de trabalhar com tarô, gostava mais de fazer regressão. Então eu fui parando. O que que eu fiz? Eu abri mão de trabalhar com a fitoenergética. Gosto de consumir, né, tudo que tem a ver com a fitoenergética, mas eu parei de preparar esses compostos. Foi uma decisão que me trouxe leveza. Então, escute o seu corpo. Pergunte para ele como se seu corpo fosse um pêndulo. Faça uma pergunta que você sabe a resposta, né? Pergunte o seu nome, veja se o seu corpo vai para frente. E aí você entende que ir para frente é o seu sim, né? É o pêndulo humano. E pergunte, corpo, eu quero, eu me sinto bem, eu me sinto encaixada fazendo leituras sobre amor, eu devo investir nisso? Às vezes você pergunta para o seu corpo, porque às vezes leitura de amor pode ser que você não goste de fazer. Tem uma aluna que inclusive falou, Isa, essas leituras de amor eu acho muito chatas, porque só fico atraindo consulente apaixonada pelos boys do aplicativo. Eu não tenho paciência. Aí eu falei, então não divulgue leitura de amor. Não divulgue, porque se você não tem admiração por essas suas consulentes, se você fica sem paciência, você não vai ser uma boa taróloga para elas, né? O ideal é que você escolha o tipo de abordagem que você se sente melhor fazendo. Percebeu o que eu estou querendo dizer? Então, gente, não é algo que você precisa saber a resposta agora. Como eu falei, o propósito, ele às vezes é algo que você realiza por um tempo,
Às vezes você teve o propósito de trabalhar numa escola por 15 anos e aí você cumpriu o seu propósito. Aí você, mas meu propósito, eu achei que era ser professor e agora eu não quero mais. Não, você já cumpriu, beleza. Enquanto você tinha libido, energia, motivação em fazer isso, você cumpriu. Mas pode ser que agora o seu propósito seja outro e você tenha que trabalhar com o tarô, fazendo leitura de autoconhecimento, ou que você vai ajudar pessoas a tomar decisões. E aí, o que que você vai fazer para descobrir? Treinar, praticar, ser alguém que fica testando, descobrindo. Nossa, eu ainda não sou tão boa na cruz celta, mas eu queria tanto ser. Só de você querer ser boa, isso já é um indício. Se aquilo te desafia, mas te desafia num ponto de te deixar entusiasmada, eu garanto que isso já é um sinalzinho ali do destino te apontando aquela direção. Não espere que, porque uma coisa tem que ser realizada por você, ela vai ser fácil e você vai estar sempre com motivação. Eu até li recentemente o seguinte: você querer ficar sempre fazendo tudo por inspiração e motivação é um ótimo caminho para você continuar onde está, né? Para você não sair do lugar. Não espere estar com motivação todos os dias para estudar o tarô, porque isso não vai acontecer. Mesmo eu que amo o tarô, que vivo de tarô, ensino, respiro tarô no meu dia a dia, tem dias que eu não estou afim, não quero. E tá tudo bem, só que mesmo assim, eu falo, poxa, por que que eu tô com essa resistência? Aí eu tenho que ficar muito ligada, porque isso aqui para mim é a minha vida. É a minha vida. Eu tô há muitos anos trabalhando com as cartas. Se eu começo a ter uma rejeição a isso, tem algo de errado, isso pode ser uma interferência externa. Então eu faço ele me agarrar mais ainda no tarô, para não deixar que nada fique entre eu e ele. Se você já decidiu essa decisão, ela vai enfrentar, flutuações, como uma montanha-russa, isso é normal. Mas o importante é que a sua decisão não seja alterada. Então, assim, eu decidi que eu vou trabalhar com tarô, é a minha missão, eu quero ajudar pessoas, eu quero prosperar fazendo isso, eu quero ter um trabalho lindo, que as pessoas, falou de leitura espiritual, lembra de mim. Eu quero ser esse nome que vem na mente das pessoas quando falarem em tarô. Então, assim, vai ter dia que você não vai estar afim, beleza, mas você vai mesmo assim. Nem que seja só para você ficar olhando para as suas cartas e pedindo emanação ali dos arcanos para te levantar, que é fazer magia com o tarô, né? Eu tô muito sem energia. Então, eu vou pegar aqui o arcano carro, eu vou deixar ele aqui na minha mesa e eu vou ficar toda hora olhando para ele. Ou então, eu vou baixar um papel de parede no meu celular do arcano mago, que vai melhorar minha criatividade, vou ficar olhando para essa carta e aí eu vou ficar na energia, porque o tarô também tem essa via de mão dupla. Nem sempre é uma coisa tão passiva, ele também é ativo na emanação energética. Então, assim, tudo é teste, é experimento. Façam as pesquisas de vocês, anotem, estudem e descubram tudo que o tarot pode oferecer, porque, gente, é fascinante. E esse foi mais um episódio do Café com os Arcanos. Espero que você tenha entendido todas as possibilidades, que a sua consciência tenha se expandido a respeito da infinitude que o tarô nos proporciona. Desejo que a sua vida seja repleta de luz, de saúde, de alegria e muita prosperidade. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!